A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Mais uma vez estamos aqui, né, para estudar a palavra, né? E eu convido a todos que estejamos, todos nós, dispostos, né, a aprender um pouco mais, né, para que nós possamos assim servir melhor ao nosso Deus. Não é esse o nosso objetivo? Servir melhor ao nosso Deus? Amém. Então que estejamos animados para isso, estejamos dispostos, com os nossos corações receptivos à palavra. Às vezes nós somos muito fechados, muitas vezes, eu falo por mim, viu, às vezes a gente fica resistente a aprender, às vezes a gente já acha que já sabe tudo, ou já sabe muito, e a palavra nos ensina que não é bem assim. A cada dia nós temos que aprender a amar, não é? Aprender a servir, aprender a estar no lugar onde Deus nos colocou. Se é para estar sentado, que estejamos assentados felizes. Se é para estar participando, que estejamos participando com interesse. Enfim, o que Deus nos indicar para fazer, façamos com alegria, não é? Façamos com interesse, para que Deus possa ser servido. Não é verdade, irmãos? Para que Deus possa ser servido. E nós sabemos que Deus é servido muito mais quando nós amamos uns aos outros. Quando nós servimos uns aos outros. Não é? Quando nós atendemos uns aos outros. Aí Deus é servido. Deus é servido muito mais com amor entre nós. Quando nós amamos, Deus é servido. Porque Deus é amor. É porque Deus é amor. Não é verdade? E hoje nós estamos aqui para uma lição a mais. E nós estamos estudando o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E nós estamos aprendendo como foram os caminhos missionários da igreja, desde o seu início, desde a sua fundação, lá com a vinda de Jesus, não é assim? E nós estamos aprendendo então, o que os apóstolos fizeram para que essa igreja fosse implantada aqui entre nós. O que os apóstolos fizeram? Quais foram os caminhos missionários da igreja desde o seu início? E o livro de Atos nos conta tudo o que aconteceu. O livro de Atos nos relata os acontecimentos principais na direção de que a igreja fosse implantada. Por isso nós temos a igreja hoje, sabe? Nós assim chegamos e a igreja já estava implantada. Mas o livro de Atos nos mostra quantas dificuldades os apóstolos passaram para que essa igreja existisse hoje. Não só os apóstolos de Jesus, né? Não só os discípulos de Jesus, mas os seus seguidores, aqueles que aceitaram a Jesus, creram que ele é o Filho de Deus, para aqueles que creram que Jesus veio para nos salvar, aqueles que aceitaram nos seus corações o sacrifício de Jesus, eles que implantaram essa igreja. Por isso que nós estamos aqui hoje. E qual é o nosso papel hoje? É receber a igreja pronta? Ou é fazer a igreja para os que virão depois? Cada geração faz a igreja da sua geração, para que a próxima geração receba essa igreja, ou tenha essa igreja. E olha, isso vai acontecer. Se eu não fizer, outros vão fazer. Se você não fizer, outros vão fazer. Porque Deus está levantando a cada dia pessoas para fazer a igreja. Então é privilégio para mim, é privilégio para você, precisamos entender isso, que é um privilégio para nós participar dessa construção. Quando a gente olha para o passado e vê os profetas, né?
Todos fizeram a sua parte. Olha para o rei Davi, ele foi o rei da sua geração. Homem segundo o coração de Deus. Ele fez sua parte. Com erros, com tropeços, com arrependimentos. Todos nós conhecemos a história do rei Davi. Com erros, com defeitos, porque era humano. Com arrependimentos, mas fez. Homem segundo o coração de Deus. E eu, e você, somos pessoas segundo o coração de Deus? Estamos sendo testemunhas de Cristo para a nossa geração? Pois é isso que nós temos aprendido com essas lições. A primeira lição que fizemos desse assunto, caminhos missionários da igreja, falou, explicou e nos trouxe esse ensino. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós testemunhamos de Cristo. Lembro muito bem, eu fiz essa lição. Nós fizemos essa lição aqui. Nós somos testemunhas de Cristo. E até perguntamos, o que é ser testemunho? Tem dois aspectos. Ou testemunhamos daquilo que vimos, que presenciamos, ou então defendemos uma causa na qual acreditamos. Os irmãos estão me entendendo? Isso é ser testemunho. Testemunhar é isso. Ou a gente fala daquilo que viu, ou a gente fala daquilo que crê sem dúvidas. É assim que é ser testemunho. No caso de ser testemunho de Cristo, nós falamos daquilo que cremos, com convicção. Sabe, irmãos, quando a gente defende uma causa, essa causa será tão bem defendida quanto é a convicção que nós a defendemos. Vocês entendem? Vou repetir. Quando a gente defende uma causa, essa causa será tão bem defendida quanto for a convicção que estamos defendendo. Será que nós temos convicção daquilo que estamos defendendo? Você tem convicção da sua fé? Pois então defenda essa sua fé. A palavra de Deus nos fala que nós temos que saber explicar a nossa fé. Saber explicar, defender a nossa fé. Se alguém te perguntar te indagar, questionar sobre a fé que você tem ou defende, você é capaz de, com convicção, defender, explicar? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Todos nós temos que estar aptos a defender a nossa fé, a explicar em que cremos, por que cremos, para que cremos. Este é o assunto que nós estamos estudando há muitos dias. Missão. Caminhos missionários da igreja. Estudamos os caminhos missionários da igreja no passado, mas nós temos os caminhos missionários da igreja hoje. Quais são eles? Estamos defendendo, sendo testemunha de Cristo, essa causa que defendemos a todo custo. Fazemos isso com convicção que convence as pessoas? Convencer as pessoas é a nossa missão. Não é, às vezes a gente fala convencer a pessoa, eu tenho que convencer uma pessoa. Eu sei que quem convence é o Espírito Santo. Eu sei, irmãos, pode ficar tranquilo que eu sei. Nós sabemos. Quem convence é o Espírito Santo, eu sei. Mas é pela minha vida. Vocês entendem? Deus me usa para que as pessoas se convençam do amor de Jesus por elas. Deus me usa. É nessa hora que eu entro na história. É nessa hora que você entra na história, da participação disso. Deus não precisaria de você nem de mim para convencer as pessoas. Não precisa, irmãos. É Ele que convence. É o Espírito Santo de Deus que fala às pessoas, que convence dos maus caminhos, que faz elas entender, ou nós, nos faz entender o amor que Ele tem para conosco. É o Espírito Santo, eu sei disso. Mas Deus me usa e te usa para que as pessoas conheçam o amor dele para conosco. Então a missão da igreja é esta: é participar do convencimento das pessoas, participar, porque Deus falou-nos, fale, anuncie esse evangelho, faça isso. Por que tem que ser eu, Senhor? Por que tem que ser você? Moisés também falou assim,
Vocês lembram da história de Moisés? Mande outro, Senhor. Eu não sei nem falar. Não foi essa a resposta que Moisés deu a Deus? Eu sou gago. Ele era gago. Já pensou, Moisés, vocês? Pela história parece que Moisés falava assim, não é? Eu sou pesado de língua, lembra que ele falou? Eu não sei falar. Quem falou? Ele falou ou não falou? Moisés falou muito, foi usado por Deus e não sabia falar. E nós? Qual desculpa daremos? Qual será a minha desculpa perante Deus para que eu não fale do amor dele para as pessoas, já que ele me amou tanto, ou te amou tanto? Então é esse assunto que nós estamos trabalhando. Nós precisamos nos convencer primeiro do amor de Deus. Eu preciso entender melhor. E eu sei que quem faz eu entender é o Espírito Santo. Pode ficar tranquilo que eu sei. Sem ele, eu jamais entenderia. Um dos primeiros assuntos que nós discutimos também foi isso. Primeiro ele nos deu o Espírito Santo. Lá no começo da fundação da igreja. Quando Jesus subiu ao céu, ele falou, permaneceis juntos em Jerusalém, até que vos seja dado o Espírito Santo. Lembram disso? Eles ficaram reunidos. O dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. E nós recebemos. É por causa do entendimento dado pelo Espírito Santo que nós entendemos todas essas coisas. E nós não temos, então, o entendimento do privilégio que é para nós ter hoje a compreensão, estar aqui hoje reunidos. Sabe por que você veio aqui? Pode ter certeza de uma coisa: você não está aqui por sua vontade. Esteja certo disso. Você não está aqui por sua vontade. Eu não estou aqui por minha vontade. Porque eu confesso aos irmãos, por minha vontade eu não estaria aqui. É Deus que me trouxe. Foi Deus que moveu o seu coração. Tenho certeza disso. Não tem nenhuma dúvida em afirmar isso. Deus moveu o seu coração a estar aqui hoje. E vai mover a estar aqui outras vezes, para que nós possamos compreender melhor, através desses estudos, o que Deus fez por mim e por você. E aí, convencendo-se disso, aí sim nós vamos compreender a necessidade que é de anunciar essa boa nova e esse evangelho tão maravilhoso, que só nós entendemos. Vai explicar isso para uma pessoa que você tem certeza que não conhece a Deus. Vai explicar isso para eles. Não, meu irmão, você deve explicar, mas você pode ter certeza de uma coisa: se o Espírito Santo não agir, ele não vai entender. Ele não vai entender. Quero convidar os irmãos, então, a abrir a Bíblia para que possamos ler, então, o texto que nós temos para estudar um pouco nessa manhã. Lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos ler todo esse capítulo, todo ele. Antes de ler, eu quero recordar um pouquinho, rapidamente, o que estudamos no domingo passado. Na verdade, é esse mesmo assunto, mas nós falamos sobre as dificuldades tremendas que os apóstolos tiveram, que foram as adversidades. E quem esteve aqui lembra que nós comemoramos também, entre aspas, nós lembramos, comemorar é uma força de expressão que a gente fala, né? O dia da igreja perseguida. Não é bem comemorar, a gente comemora, é uma coisa, uma alegria, mas não é nem uma alegria saber que a igreja do Senhor está sendo perseguida, É que nós lembramos, foi o dia da igreja perseguida. Nós estudamos, Dona Marta fez um relato para nós aqui, e nós sabemos de quantos irmãos nossos têm passado por privações, sendo presos, julgados, por causa desse evangelho. Hoje, irmãos, estou falando hoje. Nosso irmão, pastor José Dilson, está lá, recebendo uma sentença, que vai ser agora dia 17, foi julgado. Ele está para ser condenado, irmãos, por causa do evangelho. Por causa do evangelho, ele está preso. Ele está preso, pastor José Dilson. E ele foi julgado. E o juiz está para dar sua sentença final agora dia 17 de junho agora. Então vamos orar.
Vamos orar. Vamos lembrar dele nas nossas orações. Já pensou, irmãos? Ser julgado hoje por estar pregando o evangelho. A gente não vê isso aqui no Brasil, né? Falamos sobre isso semana passada. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar orando para que isso não venha para cá. Mas orando muito. Mas vamos orar por ele. Vamos fazer isso essa semana. Quero me comprometer a fazer isso. Faça isso também. Amém, irmãos? Então, no domingo passado, a gente falou da perseguição, né? O apóstolo Paulo foi preso. Quantas vezes? E hoje nós vamos continuar vendo esses episódios. Vamos ler primeiro, depois a gente pode discutir coisas importantes que tem nesse texto. Capítulo 14. Tem alguém que quer ler para nós todo o capítulo assim? Ou não? Quer participar? Tem alguém? Pode participar. Então vamos fazer o seguinte. Dona Lídia, a senhora lê até o versículo 7. Pode ser? Pode ser sentada mesmo? Pode ser. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os amigos e os dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorando... Sem problema. Fique tranquila. Então tá, vamos ler. Tá. Eu vou continuar. Vamos lá, irmãos. Entretanto, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia e circunvizinhanças, onde anunciaram o evangelho. Eu vou, assim, comentar um pouquinho aqui, só para chamar a atenção dos irmãos, o que é importante que nós temos que observar. Às vezes a gente lê um texto grande, né, e não vai destacando, passa por ele, né? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, a insistência, a perseverança desses apóstolos. A perseverança. Veja que eles estavam para serem apedrejados. E eles saíram de uma cidade, iam para outras cidades, iam para outras, mas no final o que eles faziam? Iam assim, anunciando o evangelho insistentemente. Essa perseverança é que eu quero chamar a atenção. Guarde essa palavra. Lembre e observe a perseverança desses irmãos que nós estamos lendo aqui. A perseverança. Versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram entre nós, ou até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvido isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão
clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões que lhe se oferecessem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-se para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendando-lhes ao Senhor em quem haviam crido, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém, irmãos? São relatos que lendo, a gente vai aprendendo e compreendendo o que Deus fez por nós. Isso aqui é o que Deus fez por você, viu? Levantou homens dessa categoria. Levantou pessoas que doaram suas vidas. Doaram, literalmente, irmãos. Esses homens aqui doaram suas vidas pelo Evangelho. Foi uma doação de vidas, para que nós hoje tivéssemos tudo que temos, para que nós estivéssemos aqui hoje. Mas foi a mão de Deus que esteve sobre eles. Pessoas que sofreram, foram apedrejados, levantando-se, continuavam anunciando essa palavra, esse evangelho. E aí nós perguntamos, né? Qual é o nível que nós estamos hoje, comparando com essas pessoas aqui? Não é verdade? Comparando com essas pessoas. Na verdade, Deus nos pede muito pouco, irmãos. Deus pede de nós muito pouco, sabe? Em relação ao que Ele pediu, exigiu dessas pessoas. Só que qualquer que seja o tanto que Ele nos pede, nós temos que nos dedicar. Qualquer que seja, né, a proposta que Deus tem nos feito. Se Deus te levanta para fazer um trabalho, faça o trabalho, irmãos. Porque se você não fizer, outro vai fazer. E não pense que não vai ter quem faça. Não pense isso. Nós jamais podemos passar isso pela nossa cabeça. Que se eu não fizer, o trabalho não vai ser feito. O trabalho vai ser feito. Privilegiado é aquele que aceita fazer o trabalho. Amém, irmãos? Então é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Hoje nós estamos na nossa revista aí, ó, na nossa última lição. Quem tem a revista está acompanhando. Nessa revista nós estamos na última lição. Mas não será a última lição do assunto. Nós temos aqui, para domingo que vem, uma nova revista. Aqui, ó, uma nova revista. E aí, o assunto é o mesmo. Aqui, ó, Caminhos Missionários da Igreja,
parte 2, é porque não coube numa revista só. É por causa da importância do assunto, viu? Então nós vamos continuar estudando isso, sabe? E a gente tem que estudar coisas que falem ao nosso coração de uma maneira mais forte, uma maneira que mova o nosso coração. Esses assuntos nós temos que discutir com mais intensidade, durante um tempo maior, para que por insistência até por insistência mesmo, possamos compreender melhor o que Deus quer para mim e para você, ou quer de mim e de você. O que é que Deus quer de você? O que Deus quer para você não são esses estudos aqui não, viu? O que Deus quer para mim é outro estudo. Aqui nós estamos estudando o que Deus quer de mim. Quer de mim. Mas Deus não precisa de mim, não precisa mesmo não. Pois, então nós vamos mudar a fala. Qual é o privilégio que Deus está te dando? Vamos mudar a fala então. Qual é a oportunidade que Deus está te dando? Vamos mudar então. Deus não precisa de nós mesmo não. Então vamos entender que é privilégio para nós. Qual é o privilégio que Deus está te dando? É isso que quer dizer o que Deus quer de mim. O que Deus quer para mim, nós já sabemos, podemos estudar em outra ocasião, outros textos da palavra. É o amor que Ele teve para comigo, não é? São as bênçãos que eu recebo a cada dia. Né? A irmã falou aqui no começo. Às vezes nós damos importância a um acontecimento assim grandioso. Ah, fulano foi curado. Ai, que maravilha. E a água que você bebeu hoje? Entende a diferença? Não é para ter muita diferença. E a saúde que você teve hoje? E quando você levantou da cama que você não ficou tonto? É isso não? Ah, mas só isso? Isso é a mão de Deus também. Pronto. Irmãos, nós temos que ser gratos. Não é por coisas, não só por coisas grandiosas, também. É claro que também. Mas é pelo ar que nós respiramos. É pelo dia que nós tivemos. É pela noite que nós tivemos hoje. É pela noite que nós tivemos. Dormiu? Maravilha. E quem não dormiu por causa de uma doença grave? E quem não dormiu por causa de uma dor? Entende isso? E tem, viu? Às vezes nós não dormimos, eu mesmo. Às vezes eu não durmo por causa de algum problema. Você também. Eu sei disso. Mas em tudo dai graças. Não é assim que a palavra nos ensina, irmãos? Em tudo dai graças, irmãos. Em tudo. Não é só nas coisas que todos veem com, coisas grandiosas. Em cada coisa. Em tudo dai graças. Então nós temos que compreender o tamanho do amor de Deus para conosco e saber responder o que Deus quer de mim nesses dias. Nós estamos fazendo a igreja da nossa geração. Quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando da igreja de Cristo, viu? Eu estou falando do anúncio do Evangelho. Não estou falando da igreja local, não. Eu estou falando da igreja de Cristo. É muito mais amplo do que podemos imaginar. É as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Essa é a nossa participação. O que nós temos feito para isso? Você pensa que todos os domingos, quando abrimos essa igreja, quando há movimento aqui, quando há coisas grandes aqui, muito movimento, tendo telão aqui fora, cheio, 300, 500, 1000 pessoas, você acha que isso não é uma maneira de anunciar na nossa vizinhança aqui a palavra de Deus? Você pensa que não é? As pessoas veem quantos carros parados aqui. Mas o que é isso? O que está acontecendo ali? Um tumulto, um tumulto. Aqui vai ter um tumulto, irmãos. Um tumulto provocado pelo Evangelho de Cristo. Um tumulto provocado nos corações que nós promovemos. Nós tem a nossa participação. Quando você não vem, quando vem 5 ou 10 pessoas, é muito diferente do que quando tem 500 pessoas aqui. E isso é ou não é uma maneira de anunciar para esses vizinhos aqui o Evangelho de Cristo? É ou não é? É claro que é, meu irmão. Você pensa que quando você não vem, não faz diferença? Eu penso que quando eu não venho, não faz diferença? Não é porque eu sou importante, não, ou você. É por causa da participação. É por causa da sua dedicação. As pessoas veem a nossa dedicação. Mas aquele pessoal ali, não é possível.
quanto movimento tem ali, quanta alegria, eles cantam, faz barulho, me incomoda, mas o que está me incomodando? É isso que faz. Você pensa que isso não faz diferença? Às vezes a gente pensa que não faz nada, só de vir ou de não vir, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Então às vezes a gente fica em casa, sabe, por qualquer motivo, isso ocorre, né? Ocorrem circunstâncias, hoje eu não posso, tenho que fazer tal coisa, mas que isso nos incomode, pelo menos isso, que isso nos incomode. Às vezes a gente não sai pelas praças por aí, fazendo obra missionária nas praças e tal, mas precisa ver alguma coisa, precisa compreender o que eu tenho feito e o que eu preciso fazer. Quando a gente lê esse texto, a gente aprende o que é que esses irmãos fizeram. Vai assim, mas Maria, mas isso está muito longe, isso faz 2000 anos. Então vamos olhar mais para perto. Acho que hoje eu posso falar que ele não está aqui, que é o reverendo João. Quando eu olho para a vida daquele homem, eu vejo o que uma pessoa pode fazer pelo Evangelho. Sabe? Ele me ensina, mas ele não me ensina com palavras. Para mim ele pode ficar caladinho aqui, ou onde ele estiver. Ele não precisa falar nada. A vida dele fala. Eu não sei se isso acontece com você, mas tudo que eu faço aqui eu lembro dele. Hoje eu posso falar, ele não está aqui mesmo, não vai achar aqui. Senão fica parecendo o que fizeram com o apóstolo Paulo ali, né? Vocês viram aqui na leitura, né? Apóstolo Paulo, um enfermo foi curado, né? Nós lemos ali, ó. O enfermo foi curado. O que as pessoas fizeram lá? Achavam que eles eram deuses, não foi? É o Deus, vamos adorá-lo. O que o apóstolo Paulo fez? O que estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu sou pessoa como vocês, não foi isso que ele falou aqui? Acabamos de ler. Então é bom a gente falar longe dele, mas o reverendo João me ensina com a vida dele, não é com palavras não. Aí eu lembro o que ele fez aqui, em prol de manter essa igreja viva, em prol de manter essa igreja viva, lutou, dê sua vida, não é só aqui não, todo lugar que ele vai. Então isso é pregar com a vida, é pregar com a vida. E você tem pregado com a vida? E eu tenho pregado com a minha vida? Então, irmãos, são coisas que a gente tem que ver e aprender, né? Fala assim, olha, anuncie o Evangelho. Se precisar de falar, você fala, viu? Mas anunciar o Evangelho muitas vezes não precisa falar, não. Basta viver. Viver a sua vida, a minha vida, é uma pregação do Evangelho, sem falar nada. Se não for, está errado. Se não for, está errado. Então a gente precisa anunciar com modo de vida. Testemunho. Nós não somos testemunho, falamos isso agora mesmo. Ser testemunho de Cristo, não precisa ficar gritando nas esquinas para ser testemunho de Cristo. Se precisar, grite. Estou falando que não precisa gritar, não possa gritar, não pode gritar. Mas se precisar. O bom é que não precise de gritar. Que as pessoas vejam você na esquina, sem falar nada, sem você dizer nada. A hora que olha na esquina, já viu o anúncio, por causa da vida. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Nós temos que ser como o espelho. Eu gosto de dizer que a Bíblia, a palavra de Deus é como um espelho. Ela te mostra o que você está bonito e o que você está feio, sem dizer uma só palavra. Olhe no espelho. O espelho é assim. Você olha para ele e você vê se você está bem ou não, fisicamente ou aparentemente. O espelho é assim. Pois a Bíblia vai mais fundo. A Bíblia diz, como você está. Está bonito ou está feio, interiormente. Sabe? A vida espiritual. Você lê, você estuda e você observa. Isso é só uma história? A Bíblia é o que nós chamamos de palavra viva. Sim. Que como ele pregaria o evangelho se ele fumava, se ele bebia, como é que ele podia ensinar alguma coisa para o seu filho se ele não fosse um espelho? Exatamente. É exatamente isso. Se o filho
faz o que vê o pai fazendo quando ele não tem entendimento, quando ele é pequenininho. É isso mesmo. O pai também é o espelho. Não é? O filho olha para o pai e fala, aí ó, eu vou ser igual a ele. Ó. Por que eu não faço? É isso mesmo. Falou certo. Então a Bíblia é o nosso espelho. E nós temos que refletir, né, Samuel? A beleza de Cristo. Nós somos o espelho também. As pessoas olham, nos olham e vê o quê? Então, anunciar a palavra de Deus é a nossa missão, irmãos. A forma que vamos fazer isso é que vai mudar. Pode mudar. Eu anuncio de uma maneira, você anuncia de outra maneira. É por isso que é bom ter muitas pessoas fazendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Alcança mais pessoas. E às vezes nós não temos tido esse entendimento. Você é crente? Aham, uai. Eu não sabia, rapaz. Bom, hein? É bom. É bom. Tá jóia, tchau. Irmãos, estão entendendo? Temos muitas oportunidades. E nós as perdemos. Perdemos mesmo. Preocupação uns com os outros, maneira de anunciar a palavra. E não precisa ser só com os crentes não, viu, irmãos? Você tem que preocupar com seus irmãos, com a palavra de Deus que nós falou assim, ó, amais vossos irmãos. Falou isso não. Amar vosso próximo. O próximo. O próximo não precisa ser pessoas que já aceitaram a Cristo, não. Pode ser, lógico, óbvio que pode ser. Mas devemos amar também as pessoas que não têm a Cristo. Por que não? Aliás, a preocupação deve ser muito maior para aqueles que não têm a Cristo. Mas a verdade é essa. Isso mesmo. Jesus veio para os doentes, não foi isso que diz a palavra? É isso mesmo que está falando. Falou certinho de novo, ó, beleza. As pessoas às vezes ficam assim, preocupadas, às vezes está na religião, na igreja, as igrejas todas, Testemunho de Jeová, Espírita, Católica, todas, eles vão na igreja e vai para casa, fica assistindo esse programa de linha direta, de chumbo grosso, preocupado em apedrejar as pessoas. Aprendendo, né? Aprendendo a apedrejar. Então, são os que precisam de médico. A hora que as pessoas se interessarem mais em ver os programas de religião e abraçar mais as pessoas que estão caídas no chão, né? Os alcoólatras, os bandidos. Uma mãe não chama o filho de bandido. E tem muita gente que vai... Muitas vezes né? Muitas vezes não chama, mas se as pessoas tivessem um amor de mãe, as pessoas nas religiões, nós procuraríamos mais aprender assim, ver essas pessoas como irmãs. Tá certo, é isso mesmo. Nós devemos amar uns aos outros, mas não significa que nós não devamos amar as pessoas que não têm a Cristo. Da mesma forma. Isso é a maneira de anunciar o evangelho. Nós convivemos no nosso dia a dia muito mais com pessoas que não são evangélicas do que as que são. Eu falo por mim. O meu relacionamento, por causa da minha profissão, é muito maior com as pessoas do mundo. É verdade, olha. É verdade. Eu sou professor, eu tenho aí o quê? 1000 alunos. Vou contar, acho que eu tenho mais de 1000 alunos. 1000? Conta quantos são evangélicos. Conta lá para você ver. Ainda mais a mocidade, né? Ainda mais os jovens. Porque a mocidade de hoje, irmãos, nós temos que dobrar o joelho, viu? A mocidade de hoje está difícil, viu? Dá não, irmã. Dá não. Que isso? 200? Tem não. No ambiente que eu trabalho, tem não. Não tem. Não tem, capaz que não tem 100. Não, é tudo jovem. Então é mais difícil, viu? O jovem hoje tem oferta demais, irmãos. Muita oferta. Nossa, em cada esquina tem uma proposta para ele. Em cada esquina tem uma proposta diferente. Ele pode escolher. Antes de chegar na próxima esquina, já tem outra escolha. Internet. Meu Deus do céu. E essas redes sociais. E não é só isso não, irmãos. Na escola. Você quer ver uma dificuldade?
é um menino ser crente, fiel na sala de aula dele. Vocês não sabem a discriminação que tem. Eu estou te falando de experiência, eu sei que tem. Eu vejo isso. Conheço casos. Assim, ontem, sabe, irmãos? Como é a discriminação de uma pessoa que diz ser crente em Jesus? Nossa, pai, ela não participa de nada entre os outros colegas. Então, olha como é difícil. Então, o nosso relacionamento é muito maior com pessoas que não são crentes em Jesus. Muito maior, o meu é. Por causa da minha profissão, é assim, ué. O que eu vou fazer? Pois é, mas não é uma oportunidade? Então, nós temos que amar muito, talvez mais ainda, e compreender que essas pessoas também precisam de Cristo. Que elas também são alvo do Evangelho. Ou não? Elas que são. Como o irmão falou aqui à frente, é verdade. Cristo veio para os doentes. Ele mesmo falou. Jesus mesmo falou. Foi eu, não. Eu vim para os que estão doentes. Uma vez eu estava faço um trabalho, desde 1981, de pegar a palavra de Deus, passar mensagens das diversas religiões. Você entende? Eu entrego de mão em mão para as pessoas. Aí um dia eu cheguei lá na Praça do Valvilela, tinha um rapaz, um alcoólatra, ele estava muito alcoolizado, essas pessoas que fazem muitos anos que não tomam banho. Aí eu pensei, eu vou cumprimentar aquele rapaz, eu vou conversar com ele. Aí sentei assim, ele olhou para mim e disse assim, eu estou longe dos seus caminhos tem alguns anos. Eu, sem falar que era de religião, ele sentiu Jesus Cristo na minha pessoa, eu estranhei aquilo. Ele falou, eu estou longe dos seus caminhos, porque eu estava com as mensagens, dos seus caminhos. Eu pensei, mas eu sou muito longe de Jesus Cristo. Mas ele viu que era uma pessoa que estava querendo colocar Deus na vida dele. E ele falou essas palavras. Pois é, mas é aí que vê, né? É o diabo que está governando essas pessoas. Irmãos, eu queria destacar ainda nesse texto, se os irmãos quiserem participar, viu? Pelo que já foi estudado, que nessas lições anteriores, podem participar conosco aqui. Eu quero destacar no texto que nós lemos, um aspecto muito interessante, que nós podemos observar no texto que nós lemos, que são duas coisas que a nossa lição, ela chama atenção. Uma coisa é a missão que fazemos. Uma coisa é o anúncio do Evangelho. Uma coisa é amar as pessoas que não têm a Cristo e, de alguma forma, montar alguma estratégia para que essa pessoa venha a conhecer a palavra de Deus. Essa palavra viva que nos ensina quem é Jesus, quem foi Jesus, que é Jesus hoje, qual é a participação que nós temos nisso. Então, uma coisa é isso, fazer missão. Outra coisa é pastorear essas pessoas. Vocês entendem a diferença? É o tal do discipulado. Porque se tem uma coisa que nós não podemos fazer somente, é uma coisa ou a outra, isolado uma da outra. Nós fazemos a missão, anunciamos a palavra, e depois nós nunca mais passamos a saber, cadê essa pessoa? O que ela está fazendo? Ela continua. Pessoas que vêm aqui, às vezes aqui mesmo na igreja, a gente vê isso. Pessoas que aceitam o Evangelho, pessoas que, no momento aqui de um apelo, concorda com a pregação, aceita, né, a Jesus, disse que aceita, e depois a gente não vê mais essa pessoa. Mas aí que entra a nossa participação, é o pastoreio, é o discipulado, é o interesse por essa pessoa após ela ter tomado uma decisão. Então, se nós observarmos aqui, no texto que nós lemos, a partir do verso 19, eu estou lá em Atos 14, a partir do verso 19, eu vou ler novamente para fazer esse destaque com os irmãos. Preste bem atenção, para que nós possamos aprender também a fazer isso. Aqui na escola a gente faz assim, ó, a gente lê, entende, aprende e pratica. Normalmente essa última parte não tem muito costume de fazer não, né? A prática do negócio. Mas, vamos ler, presta atenção.
Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, de Icônio, e instigando as multidões o apedrejaram, e Paulo foi arrastado para fora da cidade, dando como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantando, entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e para Icônio e Antioquia. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. Aqui, no versículo anterior, falou assim: foram feitos muitos discípulos, seguidores. Discípulo, irmão, significa seguidores. Foram feitos muitos seguidores. E no versículo 22, ele falou: fortalecendo a alma desses discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então vocês entendem que não foi só a ação de pregar o evangelho que o apóstolo Paulo fez, não foi só isso. Ele pregava numa cidade, noutra cidade, voltava. Você viu que ele foi para Derbe, voltou para Antioquia, voltou para lá, voltou para Listra, voltou para Antioquia. Ele ficou zanzando ali, irmãos. Pode ler esse texto com cuidado para você ver. Ele ia, voltava, era apedrejado, saía. No tempo depois ele voltava para lá de novo. No final das contas, ele, como diz o versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, explicando para eles, exortando a eles a permanecer firmes. Não é só a missão, tem o pastoreio. Esse é um exemplo, irmãos, de pastoreio quando se faz uma missão. Vá, pregue, mas procure saber cadê o resultado dessa pregação. Onde é que essas pessoas estão? Volte a elas. Falei, e aí? Você não tinha entendido o que eu tinha explicado? Você entendeu que Jesus morreu por você? Entendi. E agora? Ah, você não voltou mais? Eu fui embora. Beleza, é isso mesmo. Irmãos, você está falando uma coisa que eu ia comentar aqui. Se tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é para não espantar as pessoas em vez de chamar para cá. O fanatismo. Falou certo. Não, é verdade. Porque existe, irmãos, uma resistência ao evangelho. Essa resistência é natural por causa do pecado das pessoas e meu também. Existe uma resistência. Quando você vai pregar o evangelho, você fala, ixi, já vem os crentes. Pode fazer isso para você ver se não é. Então o que você tem que fazer? Montar estratégia, não ser chato, enjoado. Ele está certo, é isso mesmo. Não. Por escrito, suave, algo pequeno, sabe? Não precisa ficar focando a vida dele, não, mas de vez em quando você vai lá e fala, e aí? Tudo bem? Beleza? Na caixa de correio, ou seja, qualquer coisa assim, mas não seja enjoado com ele, mas vá. Sabe, isso faz parte, isso, irmãos, faz parte da nossa missão. Não é difícil fazer isso. Não é difícil. Mas não demonstre antipatia, não seja antipático para as pessoas que não têm a Cristo. Mostra amor. Eu conheço pessoas que não podem nem ouvir falar em Bíblia. Eu conheço. Nem ouvir falar. Por quê? É porque eu tenho um vizinho que ele não para de me encher a paciência. Ele fala. Eu tenho um vizinho que não me larga do pé, eu não aguento aquele cara mais. Se todo crente for daquele jeito, não quero fazer isso não quero isso não. Verdade o que ele está falando. Pura verdade. É verdade também. É isso mesmo. É a insistência demais. Tem que insistir, irmãos, de certa forma sim, mas com cuidado, com amor e com sabedoria. Nós chamamos isso de estratégia da missão. Seja, né, por exemplo,
Os nossos missionários que estão fora do país aí, eu cito muito o Márcio, porque é a pessoa que está mais próxima, bem conhecido. Lá onde ele está, não pode nem falar em Bíblia, nem falar no Evangelho. Não é um país cristão, não aceita Jesus. E oficialmente não aceita. Então o que ele tem que fazer? Chegar gritando nas esquinas, vai preso no outro dia aí. Você acha que se ele pegar um monte de cadeira, colocar ali na praça, subir num púlpito lá e começar a falar da Bíblia, você não fica 2 minutos lá e vai preso. Então o que tem que ser feito? Montar estratégias. Testemunhar com a vida. Amar as pessoas. Reunir pessoas. Montar uma escola. É o que ele está fazendo lá. Está montando uma escola para que o Evangelho seja anunciado de alguma forma, irmãos. Você acha que isso veio da cabeça dele? Deus dá às pessoas, irmãos, condições para fazer as coisas. Indica, faz aparecer pessoas, leva pessoas daquele país para eles, para montar amizades, círculo de amizade, e com isso vai anunciando. Você pensa que é fácil? Não é fácil não, irmãos. É fácil para nós, e muitas vezes nós não fazemos, porque aqui nós temos toda a liberdade, toda. Se você quiser ir lá para a Praça do Balvilela, feito doido, mas pode. É porque tem uns que parecem doido. Sobe num púlpito lá, começa a gritar e pular. Pode. Você acha que ele vai preso? Não, vai preso não. Ninguém aqui vai preso por causa disso, não. Pode ir, não tem problema não. Mas não precisa disso. Vamos ter inteligência. Anunciar a palavra de alguma maneira. Esse é o caminho missionário da nossa igreja hoje, é montar estratégias para que o Evangelho seja anunciado. Montar maneiras. Eu não posso fazer nada, Zé Maria, eu não sei fazer nada. Não, venha juntar-se. Você vai aprendendo, devagarinho, vai aprendendo. Junte-se aos outros. Domingo passado nós falamos de desagarrar do rebanho. Seja longe do rebanho para você ver. Quando você fica longe do rebanho, quando eu falo rebanho, irmãos, os irmãos entendem, né? É porque a Bíblia tem muitas essas figuras, né? De rebanho, de ovelhas. Tem essa figura. A Bíblia usa muito de figuras para nos ensinar as coisas. Então, quando você desagarra do rebanho, você é suscetível a ser alcançado pelo diabo. A própria palavra fala que o diabo fica ao nosso redor, esperando o momento. Então, não desagarre do rebanho. Se você não tem, assim, nenhuma, vamos falar, dom específico para esta área, tem em outras áreas, mas às vezes não tem nessa, de sair anunciando, junte-se ao rebanho. Sabe, fique perto, não distancie, não. Porque se você ficar distante, aí você vai ser agarrado. Pode ter certeza disso. E é qualquer um de nós. Sou eu ou você. Não esteja longe do rebanho. Põe isso na sua mente. Se você for para casa hoje, guardando essa palavra, não posso estar longe do rebanho. Já é mais que suficiente. Esteja com o rebanho, junto dele, bem perto. Não é bem perto. Porque juntos nós temos força, irmãos. Muito mais forças. Aquece muito mais. Quando você desaparta uma da outra, o calor é pequeno. É verdade. Pense nisso para você ver. Quando estamos juntos, nós temos mais força. Força da união, força do amor, força da proximidade, força da comunhão. Como é bom vir fazer uma comunhão, uma festa aqui. Festa mesmo, não tem problema não. Quando junta todo mundo aqui. Ah, irmãos, é maravilhoso. Nesse tempo atrás teve aqui, ó, a apresentação do coral. Eu fiquei maravilhado. Tanta gente ali fora, porque não coube aqui dentro. Aí pôs um telão ali, lembra? Pôs um telão ali. Irmãos, eu fui lá fora, olhei aquilo, falei, maravilhoso. Quem passasse aqui na rua, ó, eu fiz a experiência, eu fui lá ver. Quem passar ali na rua, ó, como que tumulto é aquilo ali? O que é aquilo? Vou ver o que é aquilo. Mas é quando todos estamos juntos, né? Juntos, a força aumenta. Pode ter certeza disso. Não desagarre do rebanho. O rebanho sou eu, faço parte você. Então, quando a gente distancia uns dos outros, aí sim a coisa pode pegar. Amém, irmãos? Isso é importante para nós, viu? Bom, então eu estou destacando aqui 2 coisas.
o discipulado, que é a missão, que é o anúncio, a missão, né, que é o anúncio, e o discipulado, que é o acompanhamento. Saber o que aconteceu? Então, vamos lá, o apóstolo Paulo deu o exemplo, que eles voltaram, chamaram as pessoas, fortaleceram, exortaram, explicaram para eles, e o apóstolo Paulo foi sincero. Ele falou assim, no meio a tribulações, sabe o que importa? Entrar no reino de Deus, é isso que importa. Você vai passar por dificuldade? Vai, ele foi honesto aqui. Pode ler aí para você ver, no versículo 22. No versículo 22, no final diz assim, através de muitas tribulações, só nos importa uma coisa, entrar no reino de Deus. Faça parte do reino, é isso que importa. Fazer parte do reino. E aí, você pode passar por tribulações, viu? Ninguém vai te enganar, não. Eu não vou ser enganado. Eu sei disso. Vou passar por tribulações. Mas importa muito mais fazer parte ou entrar nesse reino. E ele diz em seguida, ele promoveu ali eleições, organizou a igreja, ensinou a orar, a fazer jejum e etc. Esse é o acompanhamento. Esse aí é o discipulado. O apóstolo Paulo não pregou e foi embora. Ele voltou muitas e muitas vezes, promoveu a união das pessoas, exortou as pessoas, explicou que ia passar por dificuldades, montou a igreja, elegeu presbíteros, está tudo escrito, irmãos. Está tudo aqui, Ele não deixou para lá. Ele se interessou por isso. Isso é o exemplo que nós temos que seguir. Vamos anunciar, sim, de alguma maneira, com a sua vida, com o seu exemplo ou com o meu, mas depois vamos saber como é que está a pessoa, fazer uma visita, sem ser chato, sem ser enjoado, porque é verdade isso que ele está falando. A coisa que eu mais vejo hoje é uma resistência pelo evangelho, resistência por causa da insistência, por causa do fanatismo, sabe? A palavra de Deus fala assim, ide e pregar o evangelho a todas criatura, fazendo-os, ensinando-os. O que diz em Mateus 28, 18. Vamos lá ver? Pode falar, irmão. Às vezes a pessoa dá alguma coisa para a pessoa, que agrada a pessoa, meio, às vezes a pessoa é uma pessoa difícil, né? Aí fazer ele um amigo, para depois passar a palavra de Deus, as coisas para ele. Isso, é a maneira. Chocolate, alguma coisa boa, igual o político. Político, quando ele não dá café para as pessoas, político, quando não dá café para as pessoas, a pessoa fala mal, mas quando trata as pessoas bem... Vota nele. E quem sabe a gente pode ter uma política assim, não é verdade. Vamos ter uma política assim, polido, né? Honesto. Aqui, Jesus falou assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora vem, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias. Como é que a gente ensina uma pessoa a guardar todas as coisas que ele nos ordena? É dando uma aula para ele, senta aqui, eu vou te dar uma aula aqui. Escrever no quadro tudo que tem. É assim? Não, ensinar a guardar é guardar junto com ele. Ensinar a viver é viver junto com ele. Então, fazer missão é muito mais do que só anunciar. Anunciar faz parte, viu, irmãos? Sem o anúncio, não tem como. A palavra fala aqui, como é que alguém vai ouvir, vai entender se não tem quem anuncia, que não tem quem pregue? Como que pode? Como é que uma pessoa vai conhecer o evangelho se não tem quem anuncia o evangelho? Então isso é uma parte, mas tem que ensinar a viver. A palavra fala isso, ensinando-os a guardar, é guardando junto com ele. Amém? Então esse é um aspecto dessa aula, dessa lição, que nós precisamos compreender. Anunciar e discipular. Anunciar e ensinar a viver, vivendo junto com ele, estando com ele, aproximando-se dele, visitando a ele, sabe? Isso faz parte da nossa missão. Nós temos que ser missionários da nossa geração,
ou para a nossa geração. E nós temos que compreender nossa geração, principalmente os jovens. Os jovens têm vivido momentos muito difíceis, viu? Falamos agora mesmo sobre aquela experiência que, no meu caso, porque por causa da minha profissão, é mais fácil de ver. Mas quando a gente não convive com eles, a gente não entende bem. Mas os jovens têm passado um momento muito difícil com respeito a conhecer o Evangelho. Muito difícil. Muito difícil. Sabe, uma vez eu vi um pastor falar assim, ó, é muito difícil um jovem aceitar de verdade o Evangelho. É muito difícil. Ele não falou impossível, mas que é muito mais difícil hoje por causa das ofertas, por causa das oportunidades, das facilidades que todos têm. Estou falando, irmãos, ó, vocês não imaginam como é difícil para o jovem hoje. Isso vem desde a adolescência, viu? Sabe, a idade, antigamente a idade começava, a dificuldade começava lá nos 18 anos, aí o menino que ia começar a ver as coisas. Agora não, 12 anos, já está, vocês não sabem, vocês não imaginam, com 12 anos, se o pai não bater firme, babau, viu? Babau. Fala, irmã, só um minutinho, só para todos ouvirem aqui. Muitas das vezes, ele não precisa mentir, mas ele passa a omitir. E com isso, ele vai esfriando na fé, não é? Ah, mas meu filho assim. Ah, mãe, não, eu não menti não, mas eu fiquei calado. Entendeu? Então, ele não vai mentir sobre as coisas de Deus que ele aprendeu, mas ele passa a omitir. E com isso, ele vai esfriando na fé. E aí o outro vai tomando, o bundão vai tomando conta. É o que acontece. Porque ele está sozinho, ele está desgarrado do rebanho. Se tivesse 10 irmãozinhos perto dele, não precisa 10 não, maneira de dizer, 2 ou 3 juntos, ele já teria coragem de falar. Então, essas coisas nós temos que aprender as necessidades da nossa geração, viu? Como eu falei no começo, Davi serviu a sua geração. Davi serviu a sua geração. Lá no nosso capítulo 14 do texto que nós lemos, um pouco antes, no capítulo 13 de Atos, versículo 36, falou assim, ó, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, isso é o rei Davi, servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, morreu, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Isso significa que ele pecou. Ele está comparando Davi com Jesus. Viu corrupção. Jesus já é o contrário. Jesus também serviu a sua geração. Jesus morreu. A diferença é, Jesus ressuscitou e não viu corrupção. Depois tem um outro versículo que fala exatamente desta forma. E nós, está certo que somos pecadores, não adianta esconder, somos mesmo por causa da nossa natureza. Só que tem uma coisa, nós conhecemos a Jesus, nós sabemos, e esse conhecimento não é por nossa força, é por obra do Espírito Santo, Irmãos, o Espírito Santo, sem ele, nós não poderíamos compreender nada disso. É o Espírito Santo que nos faz entender a ação de Deus a nosso favor. Se o Espírito Santo não falar ao meu coração, eu não vejo as bênçãos que Deus me dá. Eu não vejo, eu sou cego. Sem a ação do Espírito Santo, eu sou cego. E é o Espírito Santo que me fala a autoridade que tem a sua palavra. Essa palavra aqui, ela é lida nas escolas, pelos filósofos, da mesma forma que nós lemos, mas não é da mesma forma que nós entendemos, porque é o Espírito Santo de Deus que nos explica por que essa palavra tem autoridade sobre minha vida. É através do Espírito Santo que me mostra a minha natureza caída.
por causa do meu pecado. É o Espírito Santo que me mostra que eu não sou nada, que eu dependo de Deus. E se nós não compreendermos isso, irmãos, jamais vamos fazer missão. É preciso entender que eu não sou nada, que eu sou apenas e tão somente um objeto nas mãos de Deus. Quando eu falo objeto, não estou depreciando, não. Sabe que eu estou nas mãos de Deus. Eu sou alguém que está nas mãos de Deus. É o Espírito Santo que me mostra isso. E não adianta eu querer fazer da minha vontade. Eu quero dizer de estar na mão de Deus é o seguinte, é que eu tenho que fazer a vontade dele e não a minha vontade. Eu tenho que fazer a missão de conformidade com a vontade de Deus e não como o meu entendimento. Se eu não compreender isso, a missão não será feita. É o Espírito Santo de Deus que me assegura, que me dá segurança sobre a minha esperança. A minha esperança é entrar no reino de Deus. Como o apóstolo diz aqui há pouco, nós lemos há pouco. Apesar das aflições, das dificuldades, o que nos importa mesmo é entrar no reino de Deus. Apesar de tudo, o que importa é entrar no reino de Deus. Mais nada importa. Para isso nós temos que lutar. Lutar contra nós mesmos, irmãos. A maior luta é contra mim mesmo. Pode ter certeza disso. Eu luto contra eu mesmo, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Porque por mim mesmo eu não faço. Como eu falei agora mesmo, você não está aqui por sua vontade. Não está, irmão, eu garanto para você. E eu falo isso de mim também. Eu não estou aqui porque eu quero. Foi Deus moveu o meu coração, sabe? Me incomodou, me levantou cedo, me acordou às 7 horas. 7 horas eu já estava em pé, procurando saber o que Deus tem para que eu fale. Fale aqui com vocês, converse com vocês, ouço de vocês. É a ação de Deus na minha vida. Creia nisso, irmãos. Quando você ficar em casa, se não tiver nenhum motivo justo, não estou dizendo que vir à igreja, irmão, vai te salvar, não estou falando isso não. Mas é uma maneira de estar junto com o rebanho. É só isso. Estou falando que vir à igreja é motivo de salvação, não, irmão. Não falei isso em momento algum, não falei isso. Não falei isso. Eu falei que é privilégio estar junto com os irmãos, só isso que eu falei, mais nada. Não falei que o fato de vir à igreja vai te salvar. Ah, o professor falou que se eu for lá eu vou salvo. Não falei isso não. Talvez vier aqui não vai ser. Dependa do seu coração, depende do seu interesse. Não é o fato de estar aqui que você vai ser salvo. É o fato de aceitar a Jesus o seu sacrifício. Só isso. Então nos importa muito mais entrar no reino. Entrar no reino. Para isso precisa sacrifício? Precisa. Precisa luta? Precisa. Precisa esforço? Precisa. A palavra de Deus nos ensina que entrar no reino é difícil. Ele fala, a porta é estreita. Tem muita gente passando por ela porque não cabe quase ninguém. Ele falou isso. A palavra fala isso. Ou a porta é larga. Não, a porta não é larga não. Tem que lutar com dificuldade. Vencer a cada dia. É um combate. É uma luta. É uma luta sem fim, irmãos. Nós precisamos ter força para essa luta. E por nós mesmos não teremos. Precisamos buscar em Deus força para isso. Deus possa nos fazer compreender qual é a ação dele nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês. Nós estamos já encerrando. E nós vamos então estar orando para agradecer. Principalmente para agradecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu espero que você ponha isso no seu coração, como eu também. Amém?